nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 26/12, no sábado. Hoje também é dia de Santo Estevão, o nosso primeiro mártir. Vamos ouvir o Santo Evangelho, que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, e vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, depois do dia de ontem, o Natal do Senhor, hoje estamos celebrando Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Filhos, Estevão, ele foi mártir, ou seja, ele perdeu a sua vida por causa da verdade. O Santo Evangelho, a boa nova da salvação, a palavra de Deus incomoda muitos que querem continuar no erro. A palavra de Deus, quando ela é anunciada, tem o objetivo de levar as pessoas à conversão. E aqueles que acolhem a boa nova da salvação, elas, a partir de então, terá a vida mudada, porque acolheu a boa nova. Agora, aqueles filhos que recusam, que rejeitam a boa nova da salvação, a palavra de Deus, aqueles que vivem a verdade acabam sendo incômodo para aqueles que não querem aceitar a boa nova da salvação. Eles acabam incomodando aqueles que não querem saber de Deus. Até hoje é assim, meus filhos. Até hoje é assim. Quantos e quantos que não querem saber das coisas de Deus e que criticam aqueles que ainda querem caminhar com a igreja, querem ser justas, honestas, são criticadas, porque a verdade incomoda. E diz aqui Jesus no Evangelho que haverá divisão dentro de casa, o pai contra o filho contra o pai, assim por diante. O que o Senhor quer dizer com isso? Que infelizmente nem todos aceitam a boa nova da salvação. Infelizmente, nem todos aceitam a pessoa de Jesus. Nem todos. Por isso, aqueles que querem viver a sua fé é criticado, é caluniado, falam mal daqui, criticam dali e assim por diante. Mas todos aqueles que foram firmes na sua fé até o fim, mesmo diante de críticas, perseguições, seja ela qual for, aqueles que foram fiéis até o fim, esse será salvo. Vale a pena, meus filhos, vale a pena caminhar na verdade, vale a pena pôr em prática aquilo que nos pede o Santo Evangelho, vale a pena viver a palavra de Deus, mesmo diante de perseguições e assim por diante, mas nós devemos nos manter firmes até o fim. Qual a recompensa? A salvação, a vida eterna. Agora, meus filhos, um outro passo a ser meditado, para eu me manter firme na minha fé, mesmo diante das perseguições que possam haver, eu tenho que ter a minha vida de oração. Se eu não rezar, se eu não ter um diálogo com Deus, como eu vou conseguir me manter firme na minha fé, perseverante na minha fé, se eu não tiver uma vida de oração?
Fica difícil. Nós precisamos ter uma boa vida de oração. Aí sim, a nossa história será outra, porque eu vou estar alicerçado na palavra de Deus, eu vou estar alicerçado na verdade e certo de que eu estou no caminho da vida. Por isso, querido povo de Deus, que o Senhor Jesus possa nos ajudar também a dar testemunho de vida, como fez Santo Estevão. Ele deu testemunho da sua fé na pessoa de Jesus. Que nós também possamos dar esse testemunho de fé e possamos levar o nome de Jesus aonde quer que nós possamos estar. Que somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a verdadeira vida. Deus abençoe você e sua família e peço mais uma vez a você, filhos, vamos evangelizar. Portanto, me ajuda a divulgar esse canal. Se inscreva nele, compartilhe ou divulgue, para que assim outras pessoas possam conhecer a pessoa de Jesus, que é caminho, que é verdade e que é a vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.